Novidade, tendência, polêmica na área de beleza, tudo conversado e comentado na lata, você encontra aqui no nosso canal. Eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com a minha colega, doutora Gisela Garcia Coan, e juntas nós estamos aqui para falar do Beleza na Lata. Hoje a gente quer falar de mais uma novidade que está arrebentando, tendência, é comentário em congresso, é comentário em tudo que é ciência, tecnologia. Então hoje a gente vai falar da nova pirâmide do skincare, a nova pirâmide da beleza, não é, doutora Gisela? É isso aí, vamos desmistificar que o mais caro é o melhor? É isso aí, vamos dizer skincare o que pirâmide. precisa. Vamos tirar que o custo e a complexidade de produtos não dão um resultado tão bom quanto... Essa é a fala da doutora Gisela, que é farmacêutica, especialista nessa área de dermocosméticos, né? E CEO, proprietária, desenvolvedora, P&D, tudo da MyCode. Tem uma honra muito grande trabalhar com ela, porque delícia. A gente faz um bate-bola aqui muito gostoso sobre as tendências e atualidades. Hoje a gente quer falar com vocês aí de algo que está muito em alta, que é pirâmide da beleza ou skincare pirâmide. Você já ouviu falar nessa temática? Não? Então vem com a gente, confere que a nossa fala aqui vai ser super atualizada. Então, se você quiser também saber mais sobre tudo que é beleza, tendência, vem, segue, curte, compartilha, tecla aí no seu sininho para que você esteja sempre recebendo mais informações sobre Na Lata. Beleza na Lata. Vamos lá, doutora? Vamos lá, vamos comentar esse artigo? Sobre dermocosméticos e Vamos lá. pirâmide. Põe na isso tela aí. pra gente, por favor. Então, nós temos aí um artigo que foi publicado e ele fala muito sobre como deve ser a prescrição de dermocosméticos. Então, vai colocar aí na tela, né? Olha esse artigo na íntegra. Vamos lá. Ele mostra produtos simples e ingredientes ativos essenciais, né? Na verdade, o objetivo dele é simplificar mesmo o processo de seleção de produtos, né? Garantindo que os pacientes e os médicos eles possam cobrir todas as bases de cuidado com a pele. Então, o que é realmente importante? Sem que os consumidores gastem muito dinheiro em produtos que não fazem o suficiente ou até são exagerados, né? O que é básico, o que é simples, né? Ela dividiu a pirâmide, eu falo ela porque é a doutora Draelos. Isso. É um artigo recente também, tá? O que ela pensou em fazer? Ela dividiu uma pirâmide, como aquela pirâmide da alimentação, né? Muito interessante. O que é mais importante a gente se alimentar é muito baseada naquela pirâmide, só que trazendo para essa realidade da beleza, dos cosméticos. E qual que é a importância, doutora Gisela, dessa pirâmide? Eu acho que exemplificar, colocar exatamente quais são os princípios ativos que realmente funcionam. Sim. Né? Ela divide até se você tem financeiramente condições de chegar até o topo da pirâmide, se você deve ou não chegar e se é necessário ou não. Então ele mostra o que é básico. O que é a base, que é o fundamental. Interessante. Ela dividiu em 3 níveis, né? Que ela vai chamar o primeiro, o nível 1 de fundamental. O que é fundamental a gente usar? E é inegável que ele não é apenas fundamental, ele é obrigatório. Importante. Então a gente vai começar agora? Já vamos começar com ele? Pode passar. A gente vai começar então a discutir quais são os degraus, né? Quais são aí o passo a passo dessa pirâmide que é cientificamente comprovada, que traz benefícios com passo a passo simples, igual tem a pirâmide aí da área de alimentação, nós temos aqui para a área de dermocosmético. Vamos conferir então, doutora? Vamos lá, e claro que a gente vai colocar alguma coisa. Isso aí, quem que tá na base? Claro, a gente vai na claro polêmica. Que a gente vai aproveitar o gancho e colocar mais alguma coisinha. E dar nossa experiência. Claro. Quem tá na base? O nível 1 é o fundamental, que é proteção e reparo. Isso é muito importante. Proteção, a gente vai falar de proteção solar,
claro, que né? todo mundo fala. Quer começar a cuidar da pele? Filtro solar. Veja, esse artigo também, ele foi publicado agora, em 2023, ele é importantíssimo e fala, qual é a base, doutora? Filtro solar. Filtro solar. A gente vai principalmente trabalhar com aquilo que são estressores ambientais, ou algo Sim. que é uma prevenção mesmo de danos na pele. Quem né? mais causa danos na pele? Quem mais causa danos na pele? A gente vai falar de ultravioleta, né? Dos raios solares, mas a gente não pode esquecer que até tá lá a luz azul de tela, Sim. de celular, computador, televisão, né? Hoje a gente não pode esquecer disso de forma alguma. Posso fazer uma né? observação? Claro. Quando a gente retornou os atendimentos lá na faculdade e na clínica escola, com relação, pós-pandemia, um pós assim, né? Depois de 1 ano, 2, que as pessoas ficaram aí em home office, o que eu mais notei foram pessoas que envelheceram, ou seja, com rugas muito profundas, peles extremamente manchadas e não ficaram expostas à luz, aos raios UV. Ou seja, não tomou sol, mas envelheceu muito e manchou muito. O que aconteceu? Tela do computador. Então, eu quero parar aqui para fazer uma observação, porque a base dessa pirâmide, que não é alimentar, é a de dermocosmético, né? A skincare pirâmide, ela vem trazendo pra gente aquilo que todo mundo já sabe. Ah, tem que usar filtro solar. Mas que filtro solar a gente está falando hoje em 2023? Nós estamos falando, doutora, de um filtro solar que ele não tem mais que ter só proteção contra os raios ultravioleta. Tem que ter proteção contra luz digital, que a doutora falou, luz azul. A gente tem que ter proteção contra agentes poluentes. Ultravioleta também, né? Ultravioleta, agentes poluentes. Então, hoje o filtro solar, ele não é só para proteger do sol. Não, e uma questão muito interessante. É interessante você usar o protetor solar fora do seu cosmético, do seu hidratante. Que é o que ele traz, né, na discussão. E Sim. assim, eu sou muito reticente em dizer isso sempre. A gente tem que usar um protetor solar separadamente dos teus cosméticos. E aí ela separa isso aqui. Isso é legal também. Sim. Não adianta a gente comprar um cosmético que já tem um fator de proteção. Ele tem só, às vezes, UVA, UVB. Hoje a gente tem no mercado inúmeros. Então, pontuando, eu uso um filtro solar. Quando for comprar esse filtro solar, é importante também passar por um profissional, né, doutora? E que esse profissional te recomende. Mas ao identificar um filtro solar, então se a gente estiver falando aí com um profissional também, qual é o melhor filtro solar? Então algumas coisas a gente já sabe que essa pirâmide nos traz de discussão, que é proteção contra os raios UV, ultravioleta, proteção contra a luz digital, proteção contra os agentes poluentes. E agora, na base, doutora, nós temos paralelo, algo que a doutora acabou de citar aqui. Então, nós temos aí uma necessidade de um cuidado adicional, que não necessariamente ele estará na mesma apresentação cosmética do filtro. Então, Isso. é importante que eu tenha o quê? Vamos lá. É importante que a gente tenha filtros o mais completos possíveis, né? E claro, com o fator adequado, que às vezes a gente encontra um produto que já tem proteção solar, mas ele não está adequado. Se você se expõe ao sol, se você não se expõe, né? E é sempre a pergunta também, protetor solar com base protege mais? Ah, tenho minha opinião. Qual que é a sua? E aí tem vários... Quero saber depois a sua. A minha opinião é que protege mais. A minha também. Tá? Não muito mais, mas protege mais. Você tem uma barreira um pouco mais física, né? Se você olhar na tela, a gente colocou marca, mas ninguém se prende à marca, porque a gente não tem o intuito de divulgar a marca, mas são boas marcas. Mas é interessante, né? mostrar. Aí a gente mostra diferentes formulações. Uma formulação mais em pó, que ela não dá uma cobertura necessária. Eu acredito que ela vem para ser reaplicada. Você passou um protetor solar em creme, né? E depois você vem e reaplica. Você volta a tela pra gente, por favor. E aí você reaplica com o pó.
aí Sim. acho que funciona legal, né? Porque você não tem a segurança de quanto você aplicou com o pó. Eu O tenho, mesmo bastão, né? eu tenho essa opinião, Gi, e tenho a seguinte experiência. Sempre que eu estou com os alunos, a gente tem aquela lâmpada ultravioleta, lâmpada de UD, né? Que é uma lâmpada ultravioleta. Eu sempre falo, a gente vai entrar com o rostinho do jeito que tá, sem higienizar. Vocês estão com filtro? Ah, estamos. E aí ali a gente consegue ver. Quem aplicou só pó, a gente vê que não tem uma cobertura. Então, é importante, já que fala de filtro solar, nossa função também é educar. Então, pessoal, é importante, quando for utilizar filtro solar, utilize aquele cuja formulação é específica para o seu tipo de pele. Então, sérum, gel creme, enfim. Mas se quiser usar o pó, utilize o pó após essa formulação. Por quê? Essa apresentação, porque o pó sozinho, ele não vai dar uma proteção que a sua pele precisa, né, gente? Você não Fazendo tem a aí um segurança adendo. exatamente de que Sim. você passou na pele inteira e nem a quantidade, né? Eu queria falar também, antes da gente falar de produtos, falar que é fundamental a gente pensar num contexto geral em que essa pessoa, para ela ter um bom resultado de cosmético dentro dessa pirâmide, ela tem que ter um bom sono, ela tem que ter uma boa alimentação. Isso é muito importante a gente falar, né? Ela tem que passar, de repente, por um médico para saber se ela tem alguma disfunção hormonal. Então, tudo isso é importante. A gente não pode só ficar dependente de um cosmético. Ele fala de uma abordagem multifacetada, né? Multifacetada, exato. E que isso tudo vai auxiliar também nos resultados dos tratamentos. Sim. Né? Que às vezes o cosmético por si só não vai conseguir fazer algumas coisas, apesar de a gente saber que tem resultados lindos, mas a pirâmide não trata Que essa na questão lata de... mesmo, as pessoas falam, por que minha amiga usou o cosmético e em mim não ficou tão bom? Por que o procedimento estético na minha amiga ficou de um jeito e em mim não ficou tão bom? Por essa questão que você acabou de pontuar. Às vezes você tem alguma disfunção de comorbidade em geral, diabetes, resistência à insulina, obesidade, tem outros fatores, como a doutora falou, né? A Gi falou que tem que ter um cuidado de saúde como um todo, e daí, voltando na pirâmide, na base da pirâmide aqui, nós temos quais cuidados? Filtro solar. E aí, Pronto. Proteger contra a radiação UV é a principal prioridade, mas a gente pode sim trabalhar ainda com antioxidantes para a questão de poluição, de dano celular, então a gente pode reverter muito isso. O antioxidante, Gi, você que é farmacêutica e quem assiste a gente, eu acho tão gostoso ouvir farmacêutico, já que o tema é sobre dermocosmético. O que o antioxidante faz na nossa pele? A gente tem antioxidantes poderosos hoje em Tem, dia, não né? só por via oral, mas tópico também. Tópicos sim. maravilhosos, assim. Eles, na verdade, eles bloqueiam os radicais livres, né? Quando a gente fala, o que libera radical livre? Várias coisas liberam. A própria radiação UV libera o radical livre, que vai causar um dano no próprio DNA, Então, tomei sol, fiquei estressada, dormi mal, estou obesa, tem processo inflamatório, produzo radical livre. Eu tenho uma brincadeira com isso. Posso fazer? Pode, deve. Porque às vezes a gente fala o radical livre, o antioxidante, né? O radical livre é uma molécula piriguete. Revoltadinha. Entenda assim, ela é piriguete, ela é revoltadinha, ela não se liga a muita coisa, ela fica livre ali. Então, você teve um dano e aí você liberou um radical livre e ele fica por ali. De repente, ela vai e ela se liga à membrana da célula, né? Qualquer célula, tá? Qualquer célula. Ela vai lá e ela se liga à membrana da célula. E acontece o quê com E essa acontece que todas as funções dessas células são perdidas. Poxa vida. Né? Então, a gente tem um dano celular por isso, porque o radical livre vai lá e se liga onde não deveria. Não é o lugar dele. O que a gente já sabe que temos como produto desse radical livre se ligando na célula? Produtos. O que acontece? A gente vai usar o antioxidante. Mas a gente pensando sempre no reparo de DNA de célula e tudo mais. Se não usar antioxidante, o que acontece com a pele? Ruga, mancha, sim. Né, Gi? Até câncer de pele, né? Até câncer de Quando pele. a gente estuda a fisiopatologia
de como uma célula normal começa a se multiplicar e tem a transformação em célula cancerígena, né? A gente sabe que esse radical livre teve a contribuição. Por isso a correlação, tomei sol, posso ter câncer de pele, tomei sol, tenho ruga. O que a doutora Gisele fala aqui é clássico. Radical livre está correlacionado com várias patologias. Sim, dependendo de onde esse radical livre se ligar, Sim, né? sim. Então, o antioxidante vai lá e ocupa esse lugarzinho. Então, essa nova pirâmide de skincare, ela traz pra gente uma condição de base para o cuidado da beleza da pele, da saúde, não é só beleza, é Não, saúde, só saúde. né? Saúde. É. Que é filtro solar, proteção solar, que não é só do sol, a gente já explicou, mais antioxidante. Quais são os antioxidantes Vamos passar que a gente pro tem? próximo? A gente Vamos colocou lá. um Coloca na exemplozinho tela aí pra dos gente dar uma poderosos olhadinha. na tela pra E gente. veja, a gente está mostrando algumas imagens que são retiradas desse artigo super atual, que é a Skincare Pyramid. Vamos lá, Gi, pode Os discutir. poderosos já muito conhecidos são vitamina C, claro, muito conhecido. Resveratrol, também Resveratrol. funciona super bem. A niacinamida, que tem sido um coringa hoje, a gente tem falado muito nela. Sou apaixonada né? por esse a princípio O ativo. extrato de chá verde também, que é o próprio chá verde para se tomar oral, né? Também é legal. E a vitamina E. Mas são vários, Tem tá? uma lista quando Tem a uma gente... lista enorme. A gente Astaxantina, né? Tem uma muitos, série. Sim. muitos e funcionam muito bem também. Esses são os mais comentados hoje, né? Mas tem vários. Agora, é possível que esse antioxidante esteja contido no filtro solar, mas é indicado que ele esteja num produto paralelo. É isso, né? Utilizar uma outra apresentação. Pode ser usada. E lembrando que esse artigo, ele não vai tratar de apresentação, ele vai falar muito do que é o cuidado e o princípio ativo nesse cuidado. Sim. Ele não vai falar para que tipo de pele, ele não vai falar... Pode voltar na gente, por favor? Ele não fala tipo de pele. Sim. Isso tudo é muito importante, que base que tá e tal. Então, assim, importante, você... Para aqueles que não querem mais subir de nível. Não, eu quero realmente fazer só o que é fundamental. O básico eu não quero. Eu quero parar por aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o filtro solar e você tem que limpar a pele. Que ele não fala no artigo limpar a pele, porque não é o intuito do artigo, mas você vai limpar essa pele, né? Que é muito importante. Sim. Isso é o básico do básico, é o fundamental. Já nesse momento, você já pode ter alguns ativos que são antioxidantes já no protetor solar, né? Já na primeira etapa, que é a limpeza. Eu achei interessante que até coloca ali prevenção de doença, uniformidade do tom de pele, né? Para não ter muita mancha. É saúde mesmo da pele, né? É, saúde da pele. Sim. Agora, você nunca cuidou da sua pele. Você já tem mancha, você já tá num nível que você precisa tratar, não é? Então, aí ela sobe pro nível de maior cuidado, que é o nível 2, né? Aí já vão entrar hidratar. Pode passar, por favor. O nível 2, ele já entra naquela rotina de skincare um pouquinho mais avançada, mais elaborada. Ela tem aí um passo a passo voltado para... Transformação. Transformação, vamos lá. Ela chamou de transformação, né? Já o meio da pirâmide. Sim. Onde a gente vai pensar em hidratação, a gente vai pensar muito em renovação celular, em tratar essa pele, em tratamento de pele, não só mais prevenção. E a gente já sobe em degrau. Sim. Lembrando que o primeiro, a base... não tem como você sair dela. Você vai ter que fazer... cuidar da pele, não tem como. Agora, esse nível já é um nível mais de quem quer cuidar. Mais né? elaborado. Mais elaborado, quem quer cuidar. Então, a gente chama de transformação, né? Tem alguns ingredientes que já são muito reconhecidos quando a gente fala em renovação celular. Né? A gente fala em estímulo de colágeno, elastina, que são os retinoides, né? Você volta por favor, pra gente? Acho que ele tá passando sozinho, né? Esse item
transformação, ele pontua, né, a esfoliação como um cuidado básico. Então, É uma renovação celular. Sim. Então, para essa transformação, a gente precisa que haja renovação, sim. né? Então, aí a gente tem o conhecidíssimo já, os retinóides. Ah lá, ele passou de novo sozinho. Obrigada. Os retinóides, né, que vem o ácido retinóico, a retinol, a tretinoína, são muito conhecidos como renovadores celulares, né? E também são esfoliadores, né? Se você pensar. Agora, uma molécula que está sendo muito utilizada são os alfa-hidroxiácidos. Por quê? Porque ele não causa tanta sensibilidade na pele. Então, a gente tem o ácido glicólico muito utilizado hoje em produtos skincare, né? O mandélico também está sendo muito utilizado, mas em uma base geral a gente tem os alfa-hidroxiácidos, né? E os retinóis. Hoje a gente entrou para a nossa tabelinha o bakuchiol, que é um retinol-like, que ele não causa sensibilidade, mas pesquisas mostraram que ele tem um efeito muito semelhante. E eu vou puxar a câmera aqui pra gente, porque agora é um capítulo à parte, né? O bakuchiol é uma molécula extremamente inovadora. É um retinóide ou retinóico-like, né? Só que tudo que a molécula derivada de vitamina A, que é o retinóide-like, ele tem de bom, o bakuchiol tem. Com uma diferença, né, Gi? Não sensibiliza a pele, não dá queratite, não deixa a sua pele extremamente fina, que se submete a danos, né? Então, vou fazer uma observação aqui, porque eu já testei em mim um óleo da marca MyCode que tem o bakuchiol. E tenho pele oleosa e quero fazer uma observação. Quem tem pele oleosa pode usar, sim, formulações na base um pouquinho, que não é um óleo, né? É um óleo, mas depois você vai explicar como é que isso funciona. E o bakuchiol, eu notei que me deu viço e minha pele é mega sensível. Eu não consigo usar muito peeling químico. E eu consegui fazer essa renovação celular, dando aí um exemplo, com esse bakuchiol, que é uma inovação, é uma tendência também. Gostei muito, a pele ficou com uma textura, com viço. Legal. Então, essa segunda etapa da pirâmide que a gente está discutindo, né? Que é o item transformação, onde a doutora fala muito sobre a renovação celular, apresentou quais são os ácidos. Veja, nós temos moléculas muito inovadoras hoje fazendo essa renovação celular. Sim. Porque as pessoas têm que entender, às vezes o leigo que vai assistir o nosso vídeo, quem é de outra área que não da saúde, vai pensar, nossa, então agora eu tenho que usar ácido, porque a segunda camada da pirâmide fala que eu tenho que fazer renovação celular. A gente sabe que tem que ter parcimônia no uso desse renovador celular, porque, um exemplo, a pele pode ficar sensível no uso incorreto dessa renovação. O afinamento dessa pele também. Quanto mais fina tá a pele, não é verdade? Mais os raios solares penetram, mais ruga eu tenho, que antigamente falava isso, né? E a gente tem uma quebra de função barreira da pele também, então, que é super importante. A gente desequilibra essa pele usando todo dia, né? E essa questão de simplificar, como ela chama no artigo, a gente vai ver ácido glicólico, ácido salicílico em sabonete para limpar a pele. A gente vê o ácido glicólico, o mandélico em um creme, em concentrações baixas que você consegue usar todo dia, né? O médico, ele pode indicar nesse momento ácidos um pouco mais fortes, com um resultado muito interessante. Eu gosto muito do Vitacid, né? O próprio peeling de retinóico em concentração baixa, que pode ser feito... a pessoa vai para casa com ele, né? O profissional aplica, a pessoa vai para casa com ele, dá um resultado bonito. Lembrando que aí já
são todos com indicação. Procedimentos, Procedimentos. Né, de consultório, Isso. Agora, o glicólico em baixa concentração, o mandélico em baixa concentração e no pH também adequado para um cosmético, o bakuchiol, eles todos entram na linha e você nem percebe que você está usando. Renovador ele já celular. Ele já está ali intrínseco dentro das fórmulas e você... Você me falando aí do que usa em consultório, do que usa em casa, essa pirâmide, ela, então, traz pra gente duas vertentes. Exatamente. A vertente do skincare, que é a pirâmide como aquela da nutrição, né? Só que voltado para o skincare. Mas é uma pirâmide que ensina o profissional de saúde, o prescritor, a seguir condições primordiais para o cuidado com a pele, com o cuidado com a beleza. Exatamente. O que prescrever, o que é importante se ter dentro de uma prescrição cosmética. A né, doutora de um Gisela skincare. falou bastante aqui sobre os principais renovadores celulares. Eu que sou uma amante do peeling e gostaria de acrescentar aos alfa-hidroxiácidos o polihidroxiácido e o lipohidroxiácido, que hoje também está muito em alta, e são ácidos mais brandos, com resultados bem legais, estão inclusos aí nas principais linhas de dermocosmético, não é, doutora? Sim, o glicólico ainda é o mais comum porque ele ainda causa o efeito de hidratação. Controle de oleosidade. Ele tem o seu... E ele não é um ativo caro. Sim, tem não isso. É? Mas você pode pensar sim em alfa-hidroxiácidos. E aí, quem vai prescrever pode trabalhar isso com muita segurança. Porque o próprio artigo fala, essa pirâmide, ela também é para tornar simples, mais barata, mais viável a recomendação de uma prescrição inteligente, né? Do uso inteligente dos princípios ativos para o cuidado com a beleza da pele. O intuito não é pontuar quais são os ativos especificamente, sim a classe que eles estão. Se pontua para dar exemplos, né? Sim. Isso é muito mais fácil, mas a gente não precisa nem colocar marca de nada e tudo mais, né? Bom, eu acho... Aí a gente tem também a questão de hidratação nesse ponto. Sim, né? Porque não dá para ficar afinando a pele, como você falou, muda a barreira, deixa a pele mais suscetível, não só aí, se ela ficar muito fina, aos agentes agressores, mas micro-organismos, perda de água transepidermal. Perda de água transepidermal. Aí você chegou no ponto exato que a gente queria. A questão de uma pele desidratada, a gente não consegue nem tratar. Sim. Nenhum procedimento funciona legal com uma pele descamando, desidratada. E a questão de sensibilidade também, ela se torna mais sensível com uma pele desidratada. Então, esse ponto é crucial. E aqui a gente pode trabalhar com cremes de hidratação, mas também de tratamento. Quando a doutora Gisela fala que uma pele desidratada fica mais sensível, é porque uma pele desidratada, ela libera mediadores inflamatórios, é uma pele inflamada. E toda pele inflamada, ou seja, pouco hidratada, ela fica sensível, ela mancha, ela produz radical livre, ela dá ruga. Então, olha a importância dessa camada de transição, né, da pirâmide, onde ela apresenta a relevância, então reforça cientificamente a relevância da hidratação. E como é que hidrata a pele? O que eu tenho que observar agora nessa camada? Agora que então a gente já esfoliou, né? A gente vai hidratar e aí a gente pode usar óleos, a gente tem silicone, a gente tem algumas glicerinas, que é para segurar essa perda de água da pele, né? E manter esse manto um pouco mais maleável também, para que os princípios ativos consigam penetrar. Também tem isso, né? Uma pele seca não penetra nada, na verdade, né? Então, a gente tem aqui uma promoção de renovação celular, um tratamento dessa pele, né? E uma condição dessa pele receber os ativos que são de tratamento, os ativos específicos para cada queixa, que seja vamos dizer, envelhecimento, vamos dizer, de tratamento de mancha, de acne. Então, ela fala do que é básico, renovação celular
e manter o manto hidrolipídico e manter a barreira cutânea intacta. E além dessas apresentações, nós temos os ativos. Quais são alguns ativos que hidratam a pele que você pode citar? Normalmente a gente usa para hidratação, a gente tem a gluconolactona, que é um hidratante que a gente gosta muito, que dá uma hidratação mais prolongada. A gente tem os óleos, a gente tem silicone, que a gente coloca o próprio ácido hialurônico, que a gente vai agora falar mais de aumentar a quantidade de água dentro dessa pele, né? E então o ácido hialurônico hoje muito utilizado, né? Mas pensando mais em segurar essa água dentro da pele, né? Aumentar a quantidade de água dentro da pele, né? Você passa mais um pra gente, fazendo favor? E dá para colocar na tela aí, pro pessoal ver. Colocar na tela. A gente está falando da segunda camada, né? Da pirâmide de skincare e vamos colocar na tela. Muito bem, vamos lá. Aqui a gente consegue discutir, né? Então a gente consegue colocar o próprio bakuchiol, que é um retinoide, né? Facilita. Junto com o óleo. Sim. Então a gente teve um ganho aí. Como simplificou? Simplificou, né? São ativos biocompatíveis, né? Biocompatíveis, a gente consegue usar numa etapa só, né? E o ácido hialurônico também a gente consegue. Normalmente ele não está sozinho numa formulação, ele vai estar com ativos de tratamento. Sim. Então, também simplificou bastante, né? Então, a gente já teve a etapa de proteção, a gente tem a etapa de transformação, que é a renovação. E agora, né? A gente precisa ver, vou trazer a câmera aqui, a gente agora vai ver o ápice. O ápice... O nível 3. O nível 3, que é o ápice. Eu quero saber quem que tá no ápice. O ápice da pirâmide do skincare, que é a maior inovação tecnológica agora e científica, porque a gente está falando de um artigo científico que inovou. Gente, é muito legal. Tem a pirâmide alimentar e agora a gente tem, para nós que somos da área da beleza, nós estamos muito contentes, assim, porque é um artigo científico e traz a pirâmide do skincare. Quem tá no ápice, doutora Gisela? Bom, agora a gente vai ter a questão... Você pode passar pra gente? Põe na tela pra gente, por favor, pra todo mundo poder ver. É isso aí. Quem seria? Seria, então, a otimização. Poxa, agora é a cereja do bolo. Agora é a cereja do bolo, cereja né? do bolo, então, a gente tem aqui uma questão mais de reparo de lesão e regeneração, tá? A gente vai pensar em longevidade celular. Sim. A gente vai pensar em trabalhar mesmo a questão de célula. Como é que tua própria célula vai cuidar para que a sua pele tenha realmente esse reparo e regeneração? Mas é celular, então é um estímulo celular nessa etapa. Hoje a gente tem... Pode pôr pra gente, por favor? Hoje a gente tem tecnologia cosmética, a gente tem biotecnologia e tá fácil de se achar o ativo. Vai na camada correta da pele. Vai na camada correta, penetra e faz com que a sua célula tenha essa otimização. Uma resposta melhor. Sim. E isso é uma função celular natural da tua pele. Então, você vai fazer um estímulo muito natural. Ele é bioidêntico, né? Você coloca uma molécula que ele consegue atuar em camadas diferentes da pele e ainda entendendo que aquela pele ela é compatível com o sinal que ele quer mandar, né? Exatamente. Porque ele é um sinalizador. É um sinalizador. É um sinalizador. Então, ela pontua primeiro os fatores de crescimento, que são muito importantes. Sim. Tá? Para essa renovação, regeneração e reparo celular. Então, já tem ativos com fatores de crescimento, mas ainda caros. É um pouquinho mais caro. O cosmético fica um pouquinho mais caro. E a gente vê muito ele sendo utilizado em protocolos. Sim. Né? Sim. De microagulhamento. No consultório. Então, para simplificar o uso de skincare, às vezes, em casa, você pode fazer os procedimentos, os protocolos com os fatores de crescimento. Com a cereja do bolo, com o que está no ápice da pirâmide também. Exato, né? Ela não falou da questão do uso dos prebióticos e probióticos. Que são importantes, ela não chegou a comentar, mas aí também a cereja do bolo hoje ainda entra, né? E então, assim, se puder ter na linha
cosméticos com fatores de crescimento, maravilhoso. Eu vou usar a palavra que hoje está na moda e todo mundo vai me entender. Quem não é da área da saúde vai me entender. Gente, essa palavrinha, fatores de crescimento, sabe o que é? Nada mais é, simplificando, bioestimulador. Bioestimulador de colágeno, elastina, ou seja, toda a parte de matriz fibrilar, né? Fibras, colágeno, elastina. E não fibrilar, proteoglicanas, glicosaminoglicanas, ou seja, é um bioestímulo. A gente vai ter uma pele mais robusta, uma pele com mais viço. Que a doutora Gisela está falando aqui, que está na cereja do bolo que a gente brincou, que está no ápice dessa pirâmide de skincare. E a doutora falou, olha, para skincare pode ficar um pouquinho mais caro, pode ter um alto custo. De consultório já é praxe que nós profissionais da saúde utilizamos, então como foi citado, faça um microagulhamento, realiza-se uma intradermoterapia, o bioestimulador, por N apresentações, estará contido nesse drug delivery. Mas, agora eu vou fazer um adendo, porque na minha experiência clínica, eu gosto muito, mas muito mesmo, de um skincare, de uma rotina de cuidados com a pele que contém a cereja do bolo. Desde que eu consiga encontrar uma indústria, uma marca que ofereça isso num custo meio acessível, eu acho importantíssimo, porque o paciente, ele tem uma expectativa hoje conosco, com o procedimento estético, então ele fala, eu fiz um microagulhamento, eu não vi tanta mudança, nem achei que houve tanta alteração assim, eu nem sei se isso é tão interessante. Daí, o que eu noto sempre é que o paciente que utiliza uma prescrição, um skincare, e que tem essa cereja do bolo, ele fala, meu Deus, o microagulhamento para mim é fantástico, eu adoro. É isso que eu vejo na experiência clínica. Faz diferença. Faz diferença. Agora, o custo dele, a gente tem algumas células tronco, que são as células troncos vegetais, que elas têm um custo mais baixo quando ela entra dentro do cosmético. Mas, às vezes, ela não tem a mesma resposta e depende da concentração. Quando a gente fala de custo disso dentro de um cosmético, a gente tem que tomar cuidado com o valor. Sim, ele é barato, principalmente para quem vai para o exterior e traz cosméticos. Comprei esse aqui baratinho, tem isso, tem aquilo. A gente tem que tomar cuidado. Então, quando o prescritor coloca para ser manipulado, e aí, sim, a farmácia de manipulação te entrega, eu tenho mais confiança. Tem toda essa discussão. Porque algumas apresentações da indústria não apresentam a concentração. Então, né? eu fico com medo da concentração ser duvidosa. Sim. Eu entendo que tenha, porque a gente tem um regulatório para isso. Mas eu fico em dúvida se essa concentração tá... E o produto, dependendo da marca, não tem a concentração. O prescritor não consegue saber a concentração ali, porque né? você tem uma concentração que vai vamos supor, de 0,5 a 2. Né? Então, às vezes, a concentração é baixa. Se você pede para prescrever por uma farmácia de manipulação, você sabe o resultado que você vai ter. Agora, fazendo eu gosto mais do manipulado nesse caso de... Muito legal. E porque no manipulado, você consegue fazer associações, né? Sim. Que também. É o que eu queria que o pessoal entendesse. Quando eu falo assim, e a doutora falou, fator de crescimento, é um bioestimulador... Eu queria que quem não estudou ainda essa temática entendesse que não existe não é um fator de crescimento, igual a vitamina C. Vocês viram que a Gisela falou assim, eu perguntei, né, quais são os antioxidantes? Ela falou, tem uma lista. Tem uma lista. Citou resveratrol, vitamina C, e foi citando, né, as taxantinas, a gente foi falando. Então... Fator de crescimento, ou seja, um princípio ativo que vai agir como um bioestimulador, que está no ápice da pirâmide,
Tem vários. Tem para fibroblasto, que é quem produz o colágeno. No né? caso, Quer falar a gente está pouquinho? falando realmente de fator de crescimento de fibroblasto. Porque a gente está falando de pele. Mas tem cabelo, e então tem vários fatores de crescimento. Até para a camada basal germinativa, né? Para ter renovação celular quando de qualidade. A gente vê nominhos assim, são vários. Aí nessa figura acho que a gente pode colocar aí na tela. Põe na tela essa imagem que está aparecendo, que é uma imagem da pele, aonde na pele a gente tem estruturas histológicas, ou seja, né, dentro da anatomia da pele tem estruturas, tá vendo ali, dá para ver vasinho, dá para ver células da epiderme. Olha, aqui tá bem exemplificado, VEGF para fator de crescimento vascular, dá para ver ele, ó. Né? Aquela celulinha roxinha, estrelada, que o pessoal tá vendo. É o nosso queridinho, é o fibroblasto. Então, assim, tem nesse esquema aí uma série de estruturas anatômicas, onde cada estrutura anatômica, pode voltar aqui pra gente, onde cada estrutura anatômica requer um fator de crescimento específico. Então, é importante entender também que não é um fator que vai fazer uma mágica. Não é simplesmente estar lá, tem fator de crescimento. Sim. Então, eu acho que a indicação, a prescrição, ela é mais interessante quando a gente fala de fator de crescimento. Você vai combinar. Vai combinar? Para aquilo que você está fazendo. Você está fazendo uma lesão maior, você precisa de que fator de crescimento? Que você quer atuar? É no vasinho? É onde? É na célula que produz colágeno? Isso é muito importante. Você quer fazer um reparo? Aonde você quer fazer? E eu acho legal, inclusive, o que a gente tem hoje na tecnologia, que é ter fator de crescimento que previne fibrose. Isso é muito legal. Então, hoje, quando eu tenho um microagulhamento, um CO2, um laser que às vezes não é tão ablativo, mas é de média potência, uma luz pulsada, enfim, um peeling. Quando a gente tem uma pessoa com uma predisposição, mas não tem o queloide ou uma cicatriz hipertrófica, ainda que a gente analise a questão da possibilidade de indicar ou contraindicar a técnica, quando ela é mais branda e a pessoa não tem o queloide, mas tem um histórico ou uma cicatriz hipertrófica, existem fatores de crescimento específicos para controlar fibrose, específico para reduzir a chance de ter queloide. Então, fator de crescimento dá uma aula só de uma discussão, só disso, né? E você só me lembrou, eu cheguei a conversar conversar com uma dermato uma vez, a gente estava falando de tratamento capilar, tá? Eu gosto muito da ideia de se usar fator de crescimento. Importantíssimo. Para esse tratamento, né? Esse tipo de tratamento. Independente de qual seja o procedimento. Mas ela não curte muito a ideia de se usar, tá? Então, assim, tem pessoas que curtem, outras não. Ai, gente, desculpa. E vai depender muito também, né, Gi? Do histórico do paciente, né? Mas, assim, e essa questão que você pegou, o histórico do paciente. Sim. É aí que tá. E eu perguntei para ela, mas por quê, né? Qual que é o problema nisso tudo? Ela falou histórico. Então, paciente oncológico. Paciente oncológico. Não é assim que sai comprando cosmético, que sai utilizando cosméticos com fator de crescimento, porque tem fator de crescimento que faz multiplicação celular. Então, veja, não vai na farmácia e fala, me dá um cosmético com um fator de crescimento. Por quê? Primeiro, tem que saber que fator tem que ser utilizado. Segundo, a concentração, porque pode não fazer o efeito que você espera. Terceiro, que existem as contraindicações destes fatores de crescimento de acordo com o perfil do paciente. Então, aí quando a gente fala assim, a gente tem um cosmético com fatores de crescimento, alguns profissionais não gostam por causa de indicação. Segura um pouco mais essa indicação. Dependendo, tá? né? E foi uma observação muito importante que ela fez, porque eu tinha até então a ideia de que todo o protocolo tinha que colocar, porque o resultado é fantástico. Mas aí ela falou, mas eu não é para todo mundo. Eu, na maioria dos casos, não coloco, né?
quando a gente manda manipular para fazer o protocolo, ela falou, eu na maioria das vezes não coloco. E também ela tá falando para capilar, né? Assim, não, para capilar, mas é importante. É mais para chamar a atenção dessa questão de indicação, né? Sim, É muito importante que tenha indicação. Por isso, então, a gente volta a falar que ele é mais interessante na prescrição. Não é só porque viu a gente conversando aqui, agora não vai sair comprando tudo que é cosmético com fator de crescimento, porque vocês estão vendo que tem que ser muito bem prescrito, muito bem associado, né? Então, além disso, o que a gente está vendo aí, o que eu acho bem interessante, é a questão, então, dessa atualização da pirâmide que vem trazendo para gente uma orientação do skincare. É a pirâmide do skincare, né, Gi? A gente está falando aqui. Aqui a gente saiu do fator de crescimento e a gente pode agora falar um pouquinho dos que são os biosinalizadores, que são os peptídeos. Isso é muito agora utilizado. É moda. Sim. E é fácil de ser utilizado, né? O que a gente tem também... O que é um peptídeo? Um peptídeo é uma molécula muito pequenininha, né? E ela é geneticamente... Vamos falar, ela é trabalhada na engenharia genética, né? Na biotecnologia, para penetrar mais profundo. Então, ela é muito compatível com a membrana da célula. Maior performance, né? Mas ela é muito compatível com a membrana e ela passa facilmente, ela penetra facilmente. Né? Ela fica protegida e ela tem um melhor delivery, quer dizer, ela entrega mais o princípio ativo. E entra no que está falando aqui sobre longevidade celular. Isso, porque agora a gente consegue colocar no núcleo dela, nessas nanocápsulas, ativos que vão trabalhar em nível celular. Sim. Né? E isso é muito legal. A gente depois, quem quiser ler o artigo e encontrar, vai ver que tem até, histologicamente, você consegue ver a ação dele, que ele funciona realmente. Né? A gente está falando de pesquisa científica. A gente está falando de evidência científica, né? Baseado em artigo. Gostei. Vamos passar mais um? Passa mais um pra gente. Longevidade, reparo de lesões, regeneração e estímulo de produção MEC. Aí a gente está falando em reparo de celular, nível celular mesmo, né? E a gente tem resultados lindos aí, né? Se for pensar, para quem não é de novo da área da saúde e acompanha a gente, quando a gente fala em reparo celular, regeneração, veja, a gente não está falando só de quem queimou a pele, quem machucou, quem está com a pele toda estragada, destruída. Não, a gente está falando de beleza também. Porque quem tem uma pele ressecada, inflamada, com mancha, com ruga, é uma pele que precisa dessa regeneração, dessa longevidade celular. Né? Às vezes a gente brinca que é o topo do topo, mas na verdade isso já é muito utilizado. Os cosméticos já têm peptídeos. Hoje a gente tem os cremes de tratamento. E é bola da vez. Peptídeo, assim como o bioestimulador. É um bioestimulador, né? E tem bioestimulador hoje em cosmético, né? A gente fala o topo do topo, por quê? Porque aí a gente está falando mais em uma engenharia, um refinamento. Mas são 3 importantes etapas, né? E é ideal que se faça as 3, né? Mas ela simplificou de certa forma, né? E quando a gente fala assim, peptídeos inteligentes, biosimilares, é que ele tem realmente uma similaridade com, por exemplo, partes de uma... A matriz genética. A matriz genética. A gente tem um exemplo aí de uma molécula de colágeno, ela é um pedacinho dessa molécula. Mimetiza, né? Mimetiza, se faz biosimilar. E a gente tem também um que eu gosto muito de usar e sempre coloco em formulação, que é o Matrixil. Né? E ele também ele vai e ele é biosimilar, ele estimula realmente a produção de ativa o fibroblasto, né? Vamos dizer assim, de colágeno, elastina e matrizes, né? Pode passar pra gente, por favor. E a gente... Aí, até eu coloquei aí alguns que ele realmente... Uma linha do tempo? É uma linha do tempo. Quer colocar aí para o pessoal ver na tela? É uma linha do tempo. Fala sobre ela, doutora. Ele, na verdade, o que ele faz? Ele trabalha a expressão de marcadores de senescência, que também é a perda celular, né? E ele
promove um estímulo realmente do fibroblasto. Ele é como se fosse uma partícula bioidêntica que estimularia, uma partícula que seria natural da tua célula, entendeu? Mas na verdade ele é biosimilar, ele entra para sinalizar para o fibroblasto que ele tem que produzir mais moléculas, né? E quanta função, né? Reconecta, regulariza. Temos o próximo slide? Eu acho que terminamos os slides terminamos por Sim. aqui. Pode voltar aqui pra gente. Mas eu gostaria de colocar aqui, não é a questão do nosso artigo, que a gente está conversando, né? Ela colocou ensaios clínicos e tudo mais, né? Demonstrando que essas 3 etapas são suficientes e quais ativos são importantes nesse momento. Mas a gente pode colocar aqui que a hidratação, ela também pode ser feita por outros mecanismos, né? A gente pode fazer procedimentos que hidratam. A gente tem procedimentos em consultório para fazer uma esfoliação. E isso aqui vem como um ganho, né? É como na nutrição, porque o nutricionista, ele vai usar do raciocínio da pirâmide alimentar para ele trabalhar com o seu paciente de forma multifacetada, né? E aí é legal também esse artigo porque ela pontuou exatamente como alimentar, né? O que é mais importante e o que você vai usar menos, você usa menos, consome menos, mas é necessário consumir, assim como a pirâmide alimentar. Você vai usar menos, mas é importante. Num grau de importância, o topo é um pouco menos importante do que uma proteção, né? Mas ainda assim é importante. A gente tem que ter todas as 3 etapas, né? Que são importantes, mas de uma forma muito simples, né? Nada tão complicado, não precisa de tanta coisa para cuidar da pele. É um artigo com uma temática muito importante e atual, né? Muda um pouco, eu acho que o profissional, ele olha para essa pirâmide e ele fala, eu que fiz uma pós-graduação, eu que sou um prescritor, eu que estudo muito, eu que tenho uma habilitação, eu já faço isso no meu consultório, né, com os procedimentos e na minha prescrição. Agora, o que também é legal é que a gente tem o objetivo aqui de alertar a comunidade, porque a pessoa uma arquiteta, uma engenheira, uma advogada, ou os homens, né, as pessoas que não são da área da saúde, especificamente da área da estética, elas assistem muito essas informações e querem saber, hoje, o que está em alta para cuidar com a minha beleza. Então, a gente também quer alertar que essa pirâmide, ela também vale a pena para o skincare e você tem que estar atento ou atenta para que, se essa pirâmide está sendo utilizada por você na sua rotina. Porque hoje em dia, Cris, com a rede social, parece que tudo sempre tem um novo produto revolucionário, um novo cuidado com a pele. Um milagre obrigatório, porque o marketing te leva a isso, os influenciadores te levam a isso, a mídia social afirma que você tem que ter aquilo. Então, dá uma base também, não só para prescritores, mas se aquilo realmente é necessário. Você precisa gastar tanto dinheiro com isso. Às vezes a pessoa deixa de se cuidar, porque fala, não, já gastei muito com cosmético e não tem resultado. Mas tem. Se olhar na base também, o filtro solar. Não é barato. É o início, né? É o início. Início né? e muito barato. E você tem uma gama enorme. E outra coisa que eu queria falar, e eu acho muito importante, é que sempre levar em consideração a saúde. Né? A saúde, como é que tá a saúde, sua saúde, como tá? Como é que tá a tua alimentação? A gente fala de pirâmide de skincare com resultado, mas lembrando que a gente tem que estar muito atento ao que é a saúde, né? Isso é importante. Mas o que mais a gente poderia falar? Eu acho que nós queríamos com esse debate todo era trazer uma inovação, ou seja, o que se está falando hoje? Hoje, o que está na bola da vez é essa pirâmide do skincare. O que a gente queria trazer de discussão? Profissional da saúde que trabalha com a área de beleza, você deve usar desse raciocínio para combinar o programa terapêutico, seja ele com equipamentos, cosméticos, enfim, utilizando essa pirâmide como base. Como base, né? População em geral
Tá cuidando direito da saúde? Não sei. Olha aqui, tem uma evidência científica que agora traz essa pirâmide para você entender em que nível você está de cuidados, que etapa você está de cuidados com o seu skincare. Então, hoje, com essa pirâmide, uma pessoa que nem é formada em saúde e nem estuda beleza, ao ler, ao identificar essa pirâmide, já tem a noção o que ele está fazendo como cuidado de skincare. E tem uma questão quando tá, a gente faz, eu faço treinamento, por exemplo, de um laboratório que está produzindo um princípio ativo novo. Sim. Elas se baseiam sempre. Nessa Os laboratórios se baseiam aonde vai entrar na pirâmide. Sim. Isso é legal. É uma nova classificação. É uma nova classificação. Pro P&D. É real pra isso quem pra é do gente. P&D. Uhum. A gente usa ela. Eles vão mostrar assim, olha, nessa etapa da pirâmide. Sim. Então, em treinamentos hoje já existe essa classificação. A gente já utiliza. Então, é legal, é básica, né? É básico. A gente tá trazendo temas assim que... Nossa, esse artigo é básico. É básico, mas tem tanta coisa legal para se falar dele, né? Nosso bate-papo aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, que falou sobre a pirâmide do skincare, pirâmide da beleza. Um tema recém-publicado em artigo científico, que a gente debateu aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, segue para você ter mais conteúdo aí aparecendo para você. A gente espera estar contribuindo com o seu conhecimento, com o seu entretenimento, aí com o seu momento de cuidados com beleza, onde a gente fala na lata tudo que a gente tem aí de inovação, de polêmica. E tá aqui o nosso Beleza na Lata hoje falando de pirâmide de skincare. Manda perguntas pra gente lá no Instagram, é mais fácil da gente ver. Instagram, YouTube, que a gente tá à disposição. É que eu acho que o Instagram é mais rápido pra gente ver, aí, né? Mas o Instagram é muito importante, Muito entra lá, se inscreve, curte, porque lá também a gente fala quando vai ter novos episódios e quais serão os temas. Se tiver tema que você quer que a gente converse aqui, dúvidas frequentes, polêmicas, pode acionar a gente, que a gente vem Vamos aqui pôr uma lata aqui? E conversa na lata. A gente vai pôr numa lata aqui com as perguntas, as sugestões. Aí a gente vai sortear uma. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso nos próximos. Nós vamos ter uma... Tudo aqui é na lata. Tudo então, vai ser na lata. A gente fala na lata e vai ter uma lata agora. Olha a ideia. Criativa, minha colega. Vamos pôr numa lata. Minha colega é criativa. Então, agora a gente vai ter uma lata também com as dúvidas mais frequentes enviadas pelas redes sociais. Então, a gente aguarda aí vocês participando com a gente. E também tem momento de entretenimento e descontração aqui. Doutora Gisela, o que a gente tem agora? Não, ela tá sentindo falta, tá vendo, né? Pois é, cadê? Eu vou fazer piada, uma pergunta, trocadilho, sei lá. Qual é a fruta que sempre fica em segundo lugar? Meu Deus. Nossa, mas essa é muito fácil. Você respondeu perguntas muito mais difíceis. Segundo lugar? A fruta que sempre fica em segundo lugar. Não sei. Não eu sabe? Sou péssima disso. É a banana prata. É isso aí. Banana prata. Aprendi Viu? Mais uma. Você gostou dessa? Eu gostei dessa. Eu vou separar outra para você para a próxima. É isso aí. Cris, qual que é a dica de ouro da segunda camada da pirâmide do skincare? Na minha opinião, é não sair esfoliando a pele diariamente por conta própria, com concentrações de ácidos variadas, intensas, porque quanto mais fina estiver essa pele, mais agressão ela vai sofrer. Então, a dica de ouro para a segunda camada é critério no item esfoliação. E a sua? A minha é usar produtos multifuncionais. Poxa. Claro! É porque a gente tem hoje produtos multifuncionais, facilita muito a vida da gente. Então, você vai lá, quando a gente falou de renovação celular e hidratação, um óleo com bacuchiol. Pronto. Pronto. Dica de ouro da segunda camada. Dica de ouro.